Jornal da Manhã, mas agora a gente vai se aprofundar ainda mais sobre esse tema com um convidado, que é o Sóstenes Cavalcante, deputado federal do PL do Rio de Janeiro, a quem agradeço mais uma vez a participação. Deputado, bem-vindo e bom dia. Eu que agradeço vocês, Lito. Deputado, a gente está acompanhando a reação, claro, negativa da bancada evangélica a essa decisão do governo de cortar essa isenção tributária sobre esses salários de lideranças religiosas. A bancada já está se mobilizando para fazer algo nesse sentido, para tentar reverter essa decisão ou não? Eu quero primeiro agradecer a Jovem Pan a oportunidade de esclarecer um grande mal-entendido que houve com essa decisão da Receita. Pastores e líderes religiosos sempre pagaram imposto de renda. O que aconteceu com esse ato declaratório durante o governo Bolsonaro, que foi um ato declaratório da Receita Federal de julho de 2022, foi simplesmente um ato declaratório para esclarecer dúvidas que alguns auditores e fiscais da Receita Federal tinham em questões previdenciárias. Por quê? Sacerdotes, pastores, padres, de todas as religiões, os sacerdotes de forma geral, eles não são CLT, eles sim recebem prebenda e pagam o seu INSS como autônomo, como outro qualquer cidadão. Só que havia uma dúvida pelos auditores com relação às questões previdenciárias, que nós já temos uma lei no país que rege e versa sobre a matéria. Essa dúvida aconteceu durante o governo especial do governo Dilma, uma infinidade de multas aplicadas às instituições religiosas. Este ato declaratório do governo Bolsonaro tão somente é para esclarecer dúvidas previdenciárias. Nunca houve, por parte do Bolsonaro, isenção de imposto de rendas a pastores, a padres, a sacerdotes. Nunca houve. Isso foi um engano, lamentavelmente, ontem, com essa revogação deste ato declaratório por parte da Receita, a imprensa e a própria Receita não informou corretamente e as pessoas estão acreditando que pastores ou líderes tiveram algum benefício do governo Bolsonaro. Isso não é verdade, a gente precisa restabelecer a verdade dos fatos. O que havia, sim, neste ato declaratório era simplesmente o esclarecimento sobre questões previdenciárias. Este ato do governo, para nós, é um ato de chantagem, porque o que acontecia no governo Dilma era justamente por causa da livre interpretação dos auditores e fiscais, as multas eram aplicadas e depois membros do governo da esquerda que odeia evangélicos, que persegue as religiões do país, eles enviavam um recado aos líderes religiosos para futuras composições políticas e diálogos para amenizar as questões das multas. A intenção do governo, na verdade, em revogar, é tão somente chantagear líderes religiosos, em especial os evangélicos, que é um paredão contra a esquerda no país. Não tem outra intenção e é totalmente diferente do que foi aventado e induzido. Eu tenho convicção de que não foi maldade da imprensa, foi simplesmente uma indução de que pastores teriam deixado de pagar imposto de renda, o que nunca aconteceu. Pastores e líderes religiosos sempre pagamos todos os impostos conforme manda a lei. Agora, a imunidade tributária é garantida à luz da Constituição às instituições religiosas, ou seja, igreja, tributos. Agora, as pessoas físicas dos sacerdotes sempre pagaram com Bolsonaro, antes de Bolsonaro, e pagarão depois de Bolsonaro. Isso não tem uma coisa nada a ver com a outra. Receita argumenta, deputado, bom dia, e diz que detectou isso em investigação, é que igrejas, algumas, usam a prebenda para driblar a fiscalização e distribuir participação ou uma espécie de participação em lucros aos pastores dos maiores templos, em maiores cidades, nos bairros com mais fiéis. E isso escaparia do pagamento de tributo. Isso acontece? O senhor tem notícia disso, deputado? Primeiro, a natureza jurídica de instituições religiosas no país é uma atividade sem fins lucrativos. Quem acusa instituições religiosas disso é uma acusação preconceituosa. Se a própria natureza jurídica diz que entidades religiosas são sem fins lucrativos, quem estaria dividindo lucros do que não existe? Se lucros em instituição religiosa, na natureza jurídica, é inexistente. Essa é mais uma falácia de alguns que querem perseguir o segmento religioso para dizer que religião está dando lucro.
Ora, instituições religiosas neste país, lógico, remuneram como prebenda seus líderes. E estes líderes, pessoas físicas, sempre pagaram impostos. Não venham dizer que pastor, padre, pai de santo não paga tributo, porque eles pagam sim imposto de renda, como todo e qualquer cidadão. Essa é uma falácia daqueles que querem aproveitar-se da dúvida previdenciária para aplicar multas e chantagear o segmento. Jamais. Instituição religiosa, não existe instituição religiosa no Brasil para fins lucrativos. Elas fazem suas atividades eclesiásticas, elas fazem as suas atividades religiosas e muitas delas fazem inúmeras atividades sociais. Essa é uma acusação sem nenhum fundamento. Roberto Mota. Tá sem som, Mota. Sim. A gente não está te ouvindo. Perdão. Agora. Bom dia, deputado. É justo, então, Bom dia, Mota. É justo, então, dizer que o senhor vê essa decisão como um gesto político? Eu afirmo que é uma chantagem política premeditada. Ao deixar livremente a interpretação de auditores e fiscais, traria o interesse político do atual governo para, depois de produzir a dificuldade, oferecer a velha facilidade. Venha dialogar, sejam menos agressivos contra o governo. E isso já aconteceu em episódios durante o governo Dilma, e eu não tenho dúvidas que o único objetivo dessa sustação, desse ato declaratório que resolvia essa bagunça, a oferecer a dificuldade e depois enviar seus emissários para apresentar facilidades políticas. É um ato político irresponsável do desgoverno que aí está. A gente tem acompanhado, deputado, que pelo menos, não levando-se em consideração tudo isso que aconteceu, o governo, o presidente Lula tem se esforçado para tentar se aproximar da bancada evangélica. Mas me parece um pouco contraditório esse argumento de que é uma notícia que se espraiou na tentativa de facilitar a negociação com o governo, a aproximação. Você está perfeita. Se o governo diz que quer se aproximar de evangélicos, jamais deveria ter sustado algo que dirimiu todas as dúvidas e evitou, e foi uma grande conquista da Frente Parlamentar Evangélica. Isso só continua nos distanciando do atual governo que aí está, os evangélicos cada vez mais divorciados do desgoverno Lula, e é mais. Nós vimos recentemente, a semana passada, noticiada por toda a imprensa, espero que seja verdade e não seja fake news, a própria primeira-dama fazendo uma batalha enorme para que o presidente Lula não se aproxime de líderes religiosos, em especial pastores evangélicos. Eles odeiam o segmento religioso. A esquerda, lamentavelmente, sempre perseguiu o segmento evangélico em especial e continuam fazendo mais do mesmo. O governo Lula 3 é pior do que o Dilma 2, do que o Lula 2. Lamentavelmente, as práticas são as mesmas e eles estão aí simplesmente ao sustar este ato declaratório, provando que a única intenção deste governo é se divorciar e se distanciar cada vez mais do segmento evangélico. Queria agradecer a participação do senhor, deputado. Falamos com o Sóstenes Cadu. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês porque me dão a oportunidade de esclarecer ao Brasil essas dúvidas que acabam pairando e muitos acabam desinformando sem ter a verdadeira informação. Muito obrigado a todos vocês da Jovem Pan e parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigada.